Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Suelen Silva e sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Fofurices da Su. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz essas três tiarinhas aqui, tá? Ela é bem fácil de fazer, dá para aproveitar as sobrinhas de tecido. Eu fiz essas três tiarinhas porque foi parte de uma encomenda. Para quem não sabe, eu sou costureira, modelista, sou formada em design de moda, então eu faço roupas também. Eu dou aula, inclusive, de corte e costura também. Essa é a minha profissão. Mas eu sou apaixonada por costura criativa, sempre fui, e por isso eu tenho esse canal aqui também de costura criativa. E tem um canal também onde eu ensino corte e costura aqui no YouTube, tá? Eu vou até deixar o link aqui na descrição, se você também se interessa aí por costura de roupas, eu vou deixar o link aqui e convido vocês a irem lá conhecer. Então, eu fiz uma encomenda, né? Foram 2 vestidos e um conjunto infantil, e aí sobrou esses retalhinhos de tecido e a cliente perguntou o que dava para fazer. E aí eu fiz essas 3 faixinhas aqui para combinar com os vestidinhos e com o conjuntinho, tá? Então, por isso que eu fiz elas diferentes, para não ficar tudo muito parecido, né? Aí eu fiz essa daqui assim mais retangular, essa pontudinha e esse redondinho. Na hora que eu for costurando o vídeo, aqui no vídeo vocês vão ver o passo a passo dessa branquinha aqui que eu gravei, tá? Esses dois eu não gravei. Mas aí na hora eu vou mostrar para vocês qual a diferença, o que vai mudar para fazer os outros modelos, tá? A medida é a mesma, tudo igual, só a forma de costurar que vai ser diferente, tá bom? Então, bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. Para fazer nossa tiara, a gente vai precisar de 3 pedaços de tecido, tá? E um pedacinho de elástico. Aqui eu já deixei ele passado e dobrado para facilitar agilizar o vídeo, tá? Então, esse pedaço aqui, ele tem 16 por 35, tá? Então, vão ser 2 vezes de 16 por 35. Aí eu dobrei ao meio e já passei para deixar facilitado aqui. Então, vão ser 2 partes dessa. Essa partezinha aqui para colocar o elástico, ela tem 9 por 20, tá? 9 por 20. Eu vou deixar as medidas também na descrição do vídeo, tá? Em todos os vídeos, a partir de agora, eu vou deixar a lista de materiais, tá? Tudo que foi usado no vídeo e as medidas, tá bom? Na descrição. Também dobrei e passei aqui para deixar já passadinho para agilizar. E o elástico, eu estou usando esse elástico aqui mais grossinho, por isso essa medida, tá? Essa medida aqui tem a ver com o elástico. Ele é um elástico de 3,5, tá? E eu cortei aqui 15 centímetros, tá? Mas na verdade é de 14 centímetros. Eu sempre deixo um pedacinho a mais, porque na hora de costurar vocês vão ver que eu dou uma puxadinha e corto o excesso. Mas 14 centímetros é o suficiente, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar por essa parte aqui do elástico. Primeiro eu vou passar uma costura aqui, ó. Lembrando que eu tô usando a máquina industrial, tá? E o meu calcador é de meio centímetro de margem, tá? Então eu vou costurar com um pezinho de máquina, meio centímetro. Então passei a costura, retrocesso no início e no final, vou deixar aqui e já vou costurar essa parte aqui também. Aí, pessoal, como eu mostrei lá na abertura do vídeo, que eu fiz 3 modelinhos diferentes, o que vai definir o modelo do lacinho em cima vai ser aqui nessa hora, tá? Então, assim, para fazer aquela parte retinha, você só vai costurar aqui reto, passar uma costura aqui, outra aqui, reta, que vai ser aquele lacinho mais retangular, tá? Se você quiser fazer o arredondado, você vai pegar, eu usei naquele, o cone de linha, você vai colocar o cone de linha aqui, vai arredondar aqui e arredondar desse lado de cá, tá? A mesma coisa do outro lado, faz igualzinho dos dois e aí vai passar a costura fazendo o desenho arredondado, tá? Porque vai ficar aquele modelinho redondinho. Esse aqui eu vou fazer, né, como vocês já viram lá no início do vídeo, ele é pontudinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui, ó, mais ou menos, só para vocês terem uma noção, uns 4 centímetros, tá? Tô fazendo pro lado onde tá a costura. Essa caneta aqui é aquela caneta que apaga, tá, pessoal? Então, por isso que eu tô riscando o tecido. Ah, peraí. Essa caneta aqui é aquela que apaga, tá? Então, por isso que eu tô riscando o tecido com ela, porque depois, quando passar o ferro, vai sair. Aí eu vou pegar uma régua aqui, ó, e vou riscar assim, ó,
na diagonal. Aí, o tanto que vocês inclinarem aqui vai ser o tanto que vai ficar pontudinho lá. Você pode deixar menos, pode deixar mais, o tanto que vocês quiserem, tá? Essa é questão de gosto. Eu vou deixar assim. Então, deixei aqui um pedacinho, ó, de 0,25 mais ou menos. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou botar aqui, ó, pra ficar bem igualzinho. E aí, vou riscar aqui. Eu tô riscando aqui só pra vocês poderem ver, né? Poderem enxergar onde eu vou costurar, tá? Mas aí na casa de vocês, vocês podem só marcar aqui e passar uma costura reta, tá bom? Mas para quem tá começando, que tem dificuldade, fica mais fácil riscar, porque aí costura em cima do risco, né? E agora eu vou passar uma costura, então. Aí, passada a costura, eu vou cortar aqui, ó. Eu não corto muito rente, tá? Eu deixo uma margenzinha aqui de pelo menos uns meio centímetro. Corto o excesso. E aí eu vou virar, tá? Vou virar esse daqui. Esse daqui é bem fácil de virar, né? Porque ele não é tão pequeno. Então, você vai fazendo assim, ó. Como se fosse uma meia e vira. Então, vou virar todos. Bom, pessoal, então depois de virado, a gente ajeita bem os cantinhos, né? Vocês viram aí, a gente ajeita bem aqui o cantinho para ficar bem bonitinho todos eles e vou levar no ferro e vou passar para deixar ele bem passadinho assim, ó, tá? Tudo arrumadinho. Bom, pessoal, então fui lá no ferro, passei, deixei tudo passadinho, bonitinho, tá? Aí agora eu vou pegar o elástico e vou passar dentro dessa parte aqui. Eu vou usar essa ferramentazinha aqui, ó. Mas se você não tiver, pode usar aí um grampo de cabelo, enfim, que você tiver. E aí eu vou passar ele aqui dentro. Aí quando chegar aqui, ó, nessa partezinha, ó, eu vou ajeitar ele aqui, ó, pra deixar bem rentezinho. E vou passar uma costurinha aqui só pra segurar o elástico, tá? Não vou puxar ele todo até o final, senão vai ficar ruim de costurar, tá? Ele tá presinho aqui, ó, no passador. Então, eu vou passar primeiro essa costura aqui pra prender essa pontinha. Então, ó, passei só uma costurinha de segurança, tá? Na beiradinha. Aí, agora, eu vou puxar aqui esse lado, ó. E aí, por isso que eu deixo 1 centímetro maior, porque eu puxo e deixo ele um pouquinho aqui pra fora, pra eu conseguir costurar, tá? Pra não correr o risco dele escapar lá pra dentro. Então, vou deixar aqui um pedacinho pra fora, que eu já deixei 1 centímetro a mais, e vou passar a costura aqui, ó. Aí, esse pedacinho que ficou aqui a mais pra fora, eu corto. Tá? E vou deixar aqui. Agora, eu vou pegar a partezinha que vai ser do lacinho, né? E vou centralizar aqui, ó, uma com a outra. E aí, eu vou dobrar aqui, ó, desse jeitinho aqui, ó. Tá? Vou tentar deixar o mais juntinho aqui que eu conseguir. Ó. E aí, agora eu vou costurar aqui. Aí, aqui nessa parte, eu vou deixar uma margenzinha maior. Vou deixar um espacinho de 1 centímetro, tá? Não vou costurar nem com o meio, nem muito na beirada. Eu vou deixar um espaço aqui maior, uma margem de 1 centímetro. E vou fazer uma costura mais reforçada, tá? Vou passar 2 costuras. Então, ficou assim, ó. Tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aí, aqui do outro lado, ó, eu coloquei a parte da costura, ó, da emenda, tá? Virada pra cá, pra minha esquerda. Então, eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar o lado onde tá a costura pra minha esquerda também, tá? E vou fazer exatamente igual eu fiz do outro lado. Tentar centralizar o máximo que der. Arrumar bem aqui, ó. Deixar o mais juntinho possível e passar a costura.
Vou refilar aqui, ó, o excesso de tecido desfiando. E vou puxar aqui, ó. Aí vai ficar assim, tá vendo? Aí, pra não ficar essa partezinha aqui aparecendo, o que que eu vou fazer? Eu vou arrumar, juntar aqui, ó, bem o máximo que eu conseguir juntar e vou passar uma costura aqui assim, ó, tá? Só que aí eu vou tentar juntar o máximo que der aqui, sem deformar, né, a peça. E vou passar uma costura aqui, ó, pra poder fechar e ficar mais bem acabadinho essa parte, tá bom? Ó, pessoal, e aí já tá pronta a nossa tiara. Ficou assim, ó, a parte de dentro, a parte de fora. E cheio de linha aqui, deixa eu tirar as linhas. E aí agora é só fazer o lacinho, né? E aí o bom dessa tiara é que o lacinho ele vai ajustar de acordo com o tamanho aí da criança. Eu fiz essa medida pensando no tamanho de um bebê, tá? De até mais ou menos 1 ano. Então, se a criança for bem pequenininha, o lacinho aqui em cima vai ficar maior, né? Porque vai sobrar mais tecido. E se a criança for maiorzinha, o lacinho fica menor. Mas o bom é que dá para ajustar e usar bastante, tá? Então, até 1 aninho e meio, eu acredito que essa medida aqui fica boa. E aí é só fazer um lacinho bem bonitinho. E tá pronta a nossa tiara. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário. Diz pra mim aí qual desses três modelinhos vocês gostaram mais, tá bom? Porque é muito importante cada vez que vocês comentam, que vocês curtem, que vocês compartilham o vídeo. Isso ajuda o canal a ter mais visualizações e me ajuda também a conseguir trazer cada vez mais conteúdo, cada vez mais vídeos e eu poder me dedicar cada vez mais a esse espaço nosso aqui. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!